Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês acerca de alguma temática, alguma coisa que a gente possa refletir, porque esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, sempre tem como objetivo a reflexão. Olhar para a gente, olhar para a vida da gente, tentar perceber onde a gente vai indo bem, onde nós não vamos tão bem assim, não é? As coisas que acabam acontecendo, umas a revelia, né? Quer dizer, coisas que você não espera que aconteçam e acontecem, e outras também que vêm inesperadamente. É importante a gente pensar na questão da valorização. Mas eu não quero me referir exatamente só à questão da prosperidade, embora valor tenha a ver também com dinheiro, né? Tem a ver também com as coisas que a gente quer alcançar. Precisamos do dinheiro para poder comprar as coisas que a gente tem necessidade. E o dinheiro não deixa de ser uma manifestação, uma materialização de valor, né? Do valor que você conseguiu, de alguma maneira, somatizar na sua vida, concretizar na sua vida. Mas esse valor é um valor que tem um caminho, né? O valor do dinheiro, o valor de você alcançar determinadas possibilidades, porque o dinheiro tem o poder de conquistar coisas, né? De conseguir coisas, de poder chegar ao objetivo de você poder adquirir bens, adquirir bens duráveis, adquirir coisas que você acha legal para você. Mas existem os valores que eu considero até em algumas das coisas mais importantes, que são os valores éticos. A nossa ética anda um pouco em crise, né? As pessoas perderam um pouco assim a noção da ética, né? A noção do bom senso, né? A noção daquilo que realmente tem importância, tem valor. Às vezes a gente acha que a gente está sendo muito ético e de repente nós nos pegamos no meio de ciladas e situações que você também não parece ser tão ético assim. A ética é um conjunto também de valores, é um conjunto de situações. A ética são atributos, né, que algumas pessoas já conseguem ter e outras ainda fazem força, mas não conseguem ser ético o suficiente. E essa ética, ela pensa não só em você, né? A ética, ela pensa no contexto geral, ela pensa no social, ela consegue se ver no lugar do outro. Quando a gente vê só o próprio lugar e não consegue vislumbrar o lugar do outro, quando você olha para a sua atitude e não consegue entender a atitude do outro, a sua visão pode ser muito boa, mas é uma visão parcial, não é a visão do todo, não é aquilo que te dá uma ideia mais ampla da realidade das coisas. E a vida vai ensinando todos nós, né, a lidar com a ética, a lidar com os valores pessoais. E para lidar com valores pessoais, não há nada mais importante do que você aprender a ir se educando para se posicionar diante das coisas. Posicionamento é fundamental. Às vezes a gente tem dificuldade de se posicionar. Eu mesmo fui uma pessoa, e estou ainda em processo pleno de aprendizado, de tentar me posicionar, de não ter medo das próprias posições, de assumir aquilo que vai na verdade do seu íntimo, quando existem pessoas que se posicionam independentemente do que o outro pensa. E essa coragem de ser si mesmo, né, esse desprendimento do que o outro possa vir a pensar ou do julgamento alheio,
é um valor constituído, é um valor agregado, é um valor que o tempo foi gerando e produzindo dentro de você. Então os conflitos muitas vezes nascem por essa incompreensão dos verdadeiros valores, essa ignorância até dos valores alheios, e isso faz com que a gente repense o modo como você vê o outro. Às vezes a gente vê uma atitude no outro e a gente já, inevitavelmente, já rotula. A pessoa é assim, é desse jeito. E às vezes a vida vai mostrando para você que aquele primeiro rótulo, né, que você colocou realmente nem é exatamente igual ao que deveria ser, ou aquilo que você pensa que é. Porque, na verdade, rótulo nem sempre define conteúdo. Ah, fulano é assim. A tal pessoa é assim. Talvez ela esteja no momento sim, mas não necessariamente aquilo seja a tônica dela. Então, o valor está no fato de você reconhecer também a fragilidade humana, reconhecer as escolhas erradas, reconhecer que todos nós podemos, mesmo sem querer, em algum momento, cair, né, dentro dos valores éticos e fazer alguns erros. Isso acontece com todos nós. Mas quando nós vamos aprendendo o valor das coisas, nós passamos a repensar o modo como nós nos relacionamos com as pessoas, o modo como nós temos essa interdependência, né? esse auxílio recíproco que sempre acontece entre pessoas que se relacionam. É importante a gente repensar o que é que nós estamos fazendo dos nossos valores, principalmente dos nossos valores éticos. Eu estou sendo ético? Estou julgando a pessoa sem base? Já o próprio julgar já é uma coisa um pouco pesada às vezes, né? E em algumas situações é o que a gente mais faz. O próprio Cristo fez a gente refletir um pouco a respeito do julgamento, né? Ah, não julgue para não ser julgado e tal. Isso tem uma conotação muito profunda, mas nós ainda não sabemos conviver muito bem com essa ideia do não julgar. A gente acaba julgando, acaba se expressando, e como juiz, a gente sempre condena ou absolve. Se condenou, está condenado, fim de papo, dá a sentença e pronto. Se você foi absolvido, você ainda tem alguns recursos à sua disposição. Seja como for, todas as situações que têm a ver com você são convites para você olhar para dentro de você, para você repensar como é que está sendo a sua ética, como é que você está se posicionando, como é que para você sim, sim, não, não, como é que essas posições, né, do quero, não quero, vou, não vou, fico, não fico, todas essas eventuais dúvidas que acontecem no caminho fazem a gente pensar como é que eu vou me conduzir no processo e como é que a minha compreensão pode ser amplificada e eu, ao invés de julgar o outro, que é uma tendência nossa, natural, né, eu pudesse ter para com aquela pessoa um discernimento. Não é justificar a falta da pessoa, é tentar entender o que aconteceu, quais foram as circunstâncias que levaram os fatos a se posicionar daquela forma. Enfim, os valores, eles são conquistados. A gente vai conquistando aos poucos, tentando deixar de lado certos padrões, né, que nós trazemos como tendência viciosa, né? Há sempre muitos padrões que a gente pensa que não tem mais, mas às vezes esses padrões emergem. E lá estamos nós não sendo éticos, lá estamos nós julgando as pessoas, lá estamos nós, né, colocando o dedo na moleira das pessoas, que o fulano é muito isso e pouco aquilo. Mas não tem importância porque a vida vai seguir.
E todos nós, nesse futuro, né, que virá, vamos encontrar respostas que possam nos dar uma ideia um pouco mais clara, um pouco mais límpida do que é, de fato, um valor. Se você olhar bem para as pessoas, você vai ver que as pessoas têm valores. Elas podem talvez não estar num bom momento, elas podem estar confusas, elas podem estar inseguras, incertas, ou entristecidas, ou até machucadas ou magoadas com algumas coisas. Mas cada pessoa tem o seu valor. Porque o valor da obra a gente conhece pelas criaturas humanas. A bondade divina não criou situações de pessoas sem possibilidade, de pessoas sem inteligência, de pessoas sem algum nível de conteúdo. Claro que as pessoas são absolutamente únicas, né? E cada qual tem o seu jeito. Mas como é bom, né, quando alguém olha para você e ao invés de jogar pedra, né, a pessoa percebe o seu erro, percebe a sua condição não muito positiva e te ajuda no sentido de você se restaurar. Essa conduta foi uma conduta que o Cristo teve, né? E nós, como é que nós estamos muito longe disso, ainda não temos. Normalmente a gente coloca as pessoas que erraram lá embaixo como se elas não tivessem nunca mais uma possibilidade de soerguimento. E ele fez isso justamente com a chamada mulher adulta, aquela história toda que a gente já sabe e que estão nos textos bíblicos. Mas o que mais chamou a atenção nessa conduta de Jesus é o sentido de dignidade que ele deu para a pessoa que errou, né? E a oportunidade que ele deu para que essa pessoa reconsiderasse seu gesto, a sua condição, a sua posição, e pudesse ter a chance de, em algum nível, do ponto em que ela estava, seguir adiante, recomeçar, enfim, seguir a sua vida para onde ela deve ir. Eu pergunto como andam os seus valores, porque nós estamos vivendo uma época onde a negatividade é muito grande, onde existe uma competição muito grande. E todos querem ser melhor do que todos. Todos se acham melhor do que todos. Mas é uma inverdade, né? Nós todos estamos... Quem está aqui na Terra tem esse nível de entendimento compatível com o terráqueo. Então há momentos que a gente acerta muito, que a gente dá uma dentro. Há momentos em que a gente erra muito, dá uma bola fora. Então essa alternância mostra bem a nossa insegurança ainda, mostra bem a nossa inconstância em ver a vida de uma maneira mais harmoniosa, de uma maneira mais positiva, mais evidente. Então eu tenho sempre procurado revisionar os meus valores, o que eu estou fazendo de mim, o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu estou fazendo das pessoas à minha volta, se eu estou conseguindo cativar as pessoas de modo positivo, se eu estou conseguindo dispersar pessoas que têm fundamento e importância no nosso caminho. No fundo, como eu respondo à vida à minha volta, como eu lido com família, como eu lido com filhos, com esposa, com marido, com familiares, com trabalho, né? Como é que eu me relaciono com as pessoas, de que modo eu consigo estar junto delas e como eu reajo às posturas delas. E a gente sempre vai encontrar pontos em que a gente acertou, legal, e vamos encontrar pontos que a gente não acertou, que foi mal, que você não encontrou a melhor opção, ou você acabou agindo de maneira distraída, ou de maneira impensada, e as coisas depois tomam um caminho diferenciado. Por isso, valores são fundamentais, especialmente os valores éticos. E os valores éticos, esse contexto de compreensão social mais efetiva,
é o que vai abrir portas para você também ter um contexto positivo de prosperidade financeira, de prosperidade afetiva, de prosperidade familiar, porque a prosperidade é uma palavra muito ampla, né? Onde a gente vai encontrar as mais diversas formas de ver, as mais diversas formas de pensar. Nós queremos um padrão de vida melhor e para isso você tem que correr atrás. Existe o seu empenho, existe o seu direcionamento para que você possa ter foco, para que você possa de alguma maneira cuidar, né, daquilo que você quer chegar, daquilo que você quer alcançar, sem precisar pisar em cima de ninguém, sem precisar enganar ninguém, sem precisar tripudiar sobre as contingências de ninguém, simplesmente seguir o seu caminho dentro de uma ética. E essa condição parece que a vida responde com positividade. Há até uma cadeira dentro da psicologia moderna chamada psicologia positiva, onde até na Universidade de Harvard, né, especialmente na Yale também, algumas outras universidades americanas, o curso que vem fazendo, né, grandes sucessos, tem sido muito comentado na mídia, são os cursos alusivos à ideia de felicidade. Né, o que é você ser feliz, como você pode se tornar feliz. E pelo enunciado do curso, algumas coisas que eu tive felicidade de ver, alguns conceitos nossos sobre felicidade estão meio invertidos, né? E vale a pena você pesquisar sobre o assunto, especialmente o curso de Harvard, que está tendo maior sucesso, onde o professor explica, né, como você alcançar a sua felicidade, de fato, o que significa, né, estar feliz, ou ter uma vida mais plena, que afinal é o que todos nós queremos, é o que todo mundo quer. E quais são as dificuldades para chegar lá? Né? Ela explica que há algumas inversões de conceito, explica que você pode, de verdade, se posicionar positivo para que a tua vida se posicione positiva também na sequência. Enfim, existem alguns caminhos que vale a pena a gente pesquisar, porque interessa a todos nós. Ninguém está interessado em ser infeliz, ninguém está interessado em fazer as coisas darem errado, ninguém está interessado em fazer as coisas caminharem para trás ou se bloquearem. Agora, existem também, no meio de todo esse contexto de valores, a gente não pode esquecer totalmente que existem também fatores de natureza espiritual, que são os fatores ligados à energia e à influência dos espíritos na nossa vida. Se você lê o Livro dos Espíritos, Kardec fala muito a respeito disso, ele pergunta muito aos espíritos a respeito dessa influência, como eles podem se meter na nossa vida por aqui, e ali ele explica muito bem como essa influência se processa, como podem haver inversões de valores, como pode haver confusão, como pode haver situações negativadas que acabam caindo em um fenômeno chamado obsessão, né? Quer dizer, a influência negativa fica tão misturada com a sua vida que ela vai gerando negatividade por onde passa. E tudo isso são fatores bastante comuns quando você estuda a ideia mesmo do espiritismo, né? Kardec fala muito claramente sobre isso e é importante que é muito atual. Embora o livro tenha sido escrito lá em abril de 1857, imaginem vocês, né? Quanto tempo faz isso? O livro parece que foi escrito ontem. É muito atual, é muito interessante a gente perceber. Se você não leu, eu acho interessante, quando você puder lembrar, compre o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Pois também tem o Evangelho, que o Evangelho já fala mais de aspectos de conduta moral e tudo, e relacionamentos. Mas o Livro dos Espíritos, ele parece ser um pouco mais efetivo. São inúmeras perguntas, né, que Kardec fez aos espíritos, que através dos médiuns foram respondendo.
Então são perguntas muito interessantes, são respostas incríveis. E o que é que Kardec fazia? Ele era chamado de o bom senso encarnado. Ele pegava a mesma pergunta, pegava uns 4, 5, 6, 10 médios e fazia a mesma pergunta para médiuns diferentes. E a resposta era tão igual que, embora os médiuns alguns nem se conheciam, ele depois foi formatando o livro baseado exatamente nas respostas que as entidades davam para ele acerca dos diversos temas. E é um livro muito rico de conceitos e de reflexões importantes. Existem entidades importantes, existe o Espírito de Verdade, né, que responde a algumas coisas que são alguns pseudônimos, alguns espíritos não gostam de dar nome, dão outro nome, mas enfim, o importante mesmo é perceber o que é a ética espiritual também, né? Como é que funciona isso? Como é que nós podemos tornar a nossa vida mais segura, sobretudo do ponto de vista emocional? Essas leituras, elas não são chatas, elas são leituras edificantes e são perguntas e respostas. É legal você saber como é o pensamento da espiritualidade, baseado no que eles responderam e como foi esse contato entre as entidades, os médiuns e o próprio Kardec no serviço de pesquisa. Talvez hoje no mundo não haja ninguém que tenha feito um trabalho de pesquisa tão significativo como o Kardec fez na época dele. Ele era um professor, ele era uma pessoa, né, ele era astrônomo, ele tinha vários tipos de conhecimento acadêmico e ele, justamente como ele reconheceu que aquilo era uma verdade, ele então resolveu codificar, né, quer dizer, organizar os livros, né, organizar os escritos de maneira que fosse didaticamente favorável e você pudesse ler e entender um pouco o funcionamento das coisas, não ficar tão alheio, porque a gente também precisa entender como as coisas funcionam, né? Como as coisas funcionam. Se a gente fica muito alheio, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e a gente fica um pouco boiando, cada um tem um conceito. Não, vai lá na fonte, vai ler Kardec, vai ler André Luiz, né? Vai ler Emmanuel, que são as pessoas, doutor Bezerra, são as pessoas que mais conhecem esse assunto, e o mais interessante é o poder de simplificação que esse povo tem, né? Com palavras simples, com conceitos mais simples ainda, fazem a gente perceber como funcionam aspectos complexos da vida espiritual, mas que nos dá, assim, uma visão muito clara do que realmente é a vida após a morte, como funcionam as nossas relações encarnados e desencarnados, como nós influenciamos os desencarnados, como os desencarnados influenciam nossa vida aqui. Enfim, esse jogo todo das relações que acontece muito além daquilo que a gente possa prever, do que a gente possa imaginar. Isso vai abrindo, né, os nossos conceitos. E os valores éticos estão lá. Cada vez mais se fala em ética, cada vez mais se fala em valores éticos, e isso é importante. Cada vez mais você valoriza o corpo, mas não só no sentido estético, embora seja interessante a maneira como a pessoa se apresenta, né? Você esteticamente melhor, ou mais saudável, mais magro, tudo isso é valor, né? Porque você está zelando pelo seu corpo físico, você está zelando por você, pela sua aparência. Então, isso tudo tem um valor. E isso só vai acontecer se você se cuidar. Olha, demora para a gente entender esse negócio do se cuidar. Eu mesmo passei uma fase em que eu achei que eu estava muito bem, até a hora que eu resolvi fazer um check-up. E aí percebi que eu estava com os níveis muito altos e tal. Ainda falei para a médica, falei, mas eu não sinto nada. Ela falou, não, mas você está com o metabolismo todo desconcertado, os níveis estão todos estranhos, nós vamos ter que baixar tudo, vai ter que perder peso. Deu aquela lição de moral justa, né? Que fez com que eu iniciasse um processo longo, que está no caminho aí,
mas que eu já posso sentir os efeitos disso, os resultados do tratamento, e os níveis já estão quase todos voltados para a normalidade, mas não dá para você se descuidar pelo tipo de coisa que você come, pelo tipo de situação que você tem de vida. Parece que está tudo bem, mas se você for ver bem, muita coisa talvez não esteja funcionando como deveria. Então é legal você sempre, né, quando você tiver um pouco mais assim de idade, como eu já estou com um pouco mais de idade, tem que ir atrás, tem que cuidar, tem que deixar o corpo o mais funcional e esteticamente harmonioso dentro do possível, né? Nada de loucura, nada de ficar enlouquecido por causa disso, porque tem gente que se perde nisso e acha que a vida é só o fora, né? Não é verdade, gente. As coisas acontecem dentro da gente. Então, olha para você, olha para os teus valores. E se você sentir que tem alguma coisa te incomodando, dá uma repensada, estuda, vai ler alguma coisa, ou vai se inteirar das coisas, o que está acontecendo. Ficar parado esperando a vida mudar sozinha vai demorar demais, hein? Talvez não dê tanto tempo assim para você poder fazer as coisas. Então tenta dar uma agilizada nisso para você se sentir melhor, para você se sentir mais jovial, para você se sentir mais no pique, para você ter um pouco mais de ânimo, para você ter um pouco mais de mobilidade, para você dormir melhor, para você tomar água suficiente, para você poder alimentar-se de forma adequada, moderada, mas nutritiva, de você fazer algum tipo de exercício físico qual for, desde que você faça um pouco de movimento, mas que você também durma bem. Enfim, um conjunto de pequenos fatores que são fundamentais para que a tua vida caminhe de uma forma melhor. E olha, isso só depende das suas escolhas. Não espere a necessidade de bater demais na sua porta. Vai cuidando, vai verificando, faz check-up, vai se ver, vai saber como está, se informe e se observe. Observe muito você. Você conhece o teu corpo, você conhece um pouco das suas reações. Então, não se descuide, porque às vezes a gente começa a cuidar muito do fora, cuidar muito do outro, cuidar muito da família, e acaba que você, em um certo sentido, você se abandona um pouco. E olha, eu tenho atendido aqui uns pacientes, o preço do abandono é alto, viu? Quando a pessoa se abandona, não se cuida, quando ela se larga, é complicado. Até ela voltar a ter o pique normal, até ela se acertar, até ela de verdade resolver melhorar a vida dela, isso toma tempo, isso leva tempo. Por isso que é importante que você olhe para você, não espere as coisas muito acontecer. Você vai atrás do que você quer, do que você precisa. Se possível, não dependa muito dos outros, né? Ou se você puder depender menos ainda dos outros, mais interessante se torna tudo, fica muito bom para você. Veja como estão os teus valores. A nossa ideia hoje é reativar um pouco o conceito de valores. E aquilo que você tiver de bom, explora. Aquilo que você tiver de bom, utilize, exemplifique, distribua, sei lá, o que você tiver de bom, compartilhe com as pessoas. E o que você tiver de ruim, vai se educando para melhorar. Nós temos que melhorar, não dá para ficar esperando as coisas acontecerem de graça. De graça não acontece nada. Você tem que fazer um certo esforço, uma certa condição de esforço e também ser um pouco mais seu amigo para poder aceitar e encarar os desafios e resolver de um modo mais direto todas essas questões. Tá bom? Vai pensar no assunto? Vai ficar bem no assunto? Então tá bom. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Desejo a todos vocês muita paz, muita luz, muita firmeza. Não desanime se as coisas não foram como você gostaria que fossem. Vai em frente, segue o barco, segue o bonde, vai indo, que as coisas vão melhorar, as coisas vão se acertando de um modo
e você também vai poder se sentir mais feliz e se sentir mais prazeroso em tudo aquilo que a gente faz, tá bom? Um grande beijo no seu coração, muita luz para você e até semana que vem nós estamos de volta.